Olá, bonitos e bonitas. Segue um novo conteúdo para vocês estudarem nesse período de quarentena. As revoluções inglesas, que foram as primeiras revoluções burguesas. Então, lembre-se, a base para todas as revoluções burguesas, qual é? O iluminismo. Para vocês entenderem essas revoluções, vocês têm que ter entendido muito bem o iluminismo. Se não, corre lá, pelo amor de Deus, revisa, se não grita aqui, professora, eu não entendi. Ah, socorro. Mas, para entender as revoltas inglesas, é necessário a gente entender a base ideológica que vai justificar as mudanças políticas na Inglaterra e, posteriormente, no mundo inteiro. Beleza? Mas antes de tratar da Revolução Inglesa em si, é interessante a gente entender os antecedentes da Revolução, principalmente para a gente captar o cerne das tretas, vão ser o estopim para o processo revolucionário. Primeira coisa, lá no final da Idade Média, dentro do reinado de João Sem Terra, todo mundo conhece João Sem Terra, porque todo mundo conhece Robin Hood. Se você conhece Robin Hood, você conhece o rei. Qual a importância desse reinado? Vai ser um reinado conturbado, vai ter vários conflitos internos e externos, principalmente no território da França, onde a Inglaterra queria ocupar territórios, mas todo processo de guerra leva a prejuízos financeiros e humanos. Então, o que o João Sem Terra vai fazer? Aumentar tributos. E aí, o que vai acontecer? Os senhores feudais ingleses vão se reunir no que eles chamaram de Grande Conselho e vão aconselhar ao rei a não fazer nenhum tipo de aumento de tributos sem passar pelo Grande Conselho. Ou seja, o Grande Conselho é como se fosse a sementinha do parlamento, porque o que o rei fazia era o que ele bem entendesse, sem pedir licença a nenhuma instituição de poder. Então, o que o Grande Conselho quer? Que todo tipo de decisão importante que o rei vai fazer, aumentar tributos, invadir outros territórios, declarar guerra, que passe pelo Grande Conselho. E outra coisa que o Grande Conselho queria, e era uma coisa muito importante para eles, era a formação da Magna Carta. O que é a Magna Carta? É a elaboração do que posteriormente a gente vai chamar de Constituição. Então, o Grande Conselho é o embrião do parlamento e a Magna Carta é o embrião da Constituição. Por que era importante isso? Porque o rei falava e virava norma. Só que não tinha nada escrito dos deveres e direitos dele e dos súditos. Ficava no falatório. Então, se o rei falava, a gente tinha que seguir. Uma das formas de controlar esse poder ilimitado do rei era pegar as leis que ele criava e montar um documento. E esse documento ser seguido por rei. Qual é a ideia do Grande Conselho? Se a gente tiver um documento escrito, o rei tem que seguir o documento escrito. O que João Sem Terra vai fazer? Ele precisava do apoio dos senhores feudais para invadir territórios novos, conquistar novas terras e obter novos tributos. Ele vai ceder à criação da Magna Carta. Só que o que acontece? Ele, inclusive outros monarcas, vão descumprir o que está lá acordado. E isso significa que essa treta entre parlamento e reis, ela é muito antiga no território inglês. Reis que descumprem a Magna Carta e parlamento que quer que o rei cumpra o que foi combinado no documento escrito e lavrado por ele. Outra coisa importante, no final da Idade Média e início da modernidade, a gente vai ter a formação do absolutismo. O absolutismo inglês, ele vai ser formado através da dinastia Tudor. Quem lembra lá da aula sobre o antigo regime, vai lembrar que o absolutismo inglês ele vai ser formado posteriormente à Guerra de 100 Anos, entre França e a Inglaterra, onde a França ganha, e a Inglaterra entra em uma guerra civil, qual a dinastia Tudor vai se tornar a dinastia responsável pelo início do absolutismo. Qual é o rei? O rei Henrique VII.
Agora, no governo de Henrique VIII, a gente vai ter duas mudanças importantíssimas para a gente entender o processo da Revolução Inglesa. Então, prestem atenção. Não só o processo da Revolução Inglesa, mas a Revolução Industrial na Inglaterra também. Então, foca aqui, presta atenção. É no governo de Henrique VIII que a gente vai ter a reforma anglicana. É Henrique VIII que vai criar a igreja anglicana. Lembra lá daquele caso de família que eu falei para vocês no primeiro ano, que o rei queria casar com outra mulher e o Papa não queria permitir o fim do casamento, porque no catolicismo não existe divórcio? Aí ele vai romper com o Papa da época e criar uma nova igreja que permite o divórcio? Lembra que eu expliquei isso para vocês no primeiro ano? Essa não é a real intenção e não é o real objetivo da reforma anglicana. A reforma anglicana, ela vai usar a justificativa do rei Henrique VIII de querer se casar de novo para tomar as terras da igreja. Por incrível que pareça, no território da Inglaterra, que já é um ovo, boa parte das suas terras estava sob o controle da Igreja Católica. Para mudar essa realidade, o rei precisava confiscar as terras, e ele não sabia fazer isso de uma forma maleável. Ele vai usar o pretexto de querer casar com outra mulher para romper de forma diplomática com o Papa, ou seja, com o Estado do Vaticano, e confiscar todas as terras que estavam sob o controle da Igreja Católica. E através desse confisco, essas terras vão pertencer ao Estado e ele vai passar a fazer o cercamento dos campos. O que é o cercamento de campo? É terras voltadas para a produção primária e necessária para o setor industrial. Então, era produzido ali o que fomentava as indústrias na cidade. É por isso que a Revolução Industrial vai começar na Inglaterra. Já tinha matéria-prima voltada para a industrialização a partir desse momento. É claro que de forma embrionária, mas já está aí. Beleza? Posteriormente, a filha dele, Elizabeth I, ela vai ser responsável pelo desenvolvimento naval da Inglaterra. Lembre-se, a Inglaterra é uma ilha. Então, o desenvolvimento bélico da Inglaterra é focado na marinha. E ela vai ser uma das responsáveis, uma das pioneiras no desenvolvimento naval para fins bélicos e para fins coloniais também. É com ela que o Estado inglês vai começar a pirataria. Em 1558, a Espanha já tinha encontrado ouro e prata na região da América Central e dos Andes com o Império Inca Azteca, por meio do processo de expansão marítima da Espanha. Portugal já tinha encontrado outra rota para a Índia e tinha encontrado o território do Brasil, que é rico em pau-brasil. Ou seja, Espanha e Portugal estão à frente no processo de colonização. A Inglaterra está atrasada. E aí, o que a Rainha Elizabeth vai fazer? Ela vai contratar piratas para saquear navios, principalmente espanhóis que tinham metais preciosos. Então, a prática da pirataria é uma forma de acúmulo de capital. É uma forma rápida, né, para se obter capital, através do roubo de um outro navio. Você, Estado, não está fazendo, é o pirata que está fazendo a serviço de você. Esse pirata a serviço do Estado que rouba mercadorias alheias é o que a gente chama de corsário, beleza? Então, esses três primeiros reinos são importantíssimos para a formação do absolutismo inglês, para a reforma anglicana, que vai expulsar a Igreja Católica e diminuir o seu poder na Inglaterra, e vai permitir o cercamento dessas terras para fins de produção, e o desenvolvimento naval importantíssimo para a Inglaterra, já que é uma ilha, e, posteriormente, o desenvolvimento da colonização do norte da América. O que vai acontecer? Elizabeth I não deixa o filho, quem vai assumir o trono é o sobrinho dela, Jaime I. Jaime I, ele vai manter a tradição dos Tudor. Ele é um Stuart, ele é o primeiro rei da dinastia Stuart. Ele vai manter o absolutismo monárquico, ele vai consolidar a religião anglicana, mas também vai perseguir católicos e calvinistas, assim como Henrique VIII fez. Henrique VIII também perseguiu, Elizabeth I também perseguiu. Muita gente que era católico tentou matar Elizabeth I,
devido à perseguição religiosa da qual sofriam. Isso não vai ser diferente no reinado de Jaime I. E mais, ele vai aumentar a política tributária. Lembra lá que eu expliquei a treta entre os desejos do rei e o discernimento do parlamento? Aqui está uma razão. O aumento da política tributária tinha que passar pelo parlamento. O parlamento tinha que aprovar. O parlamento não aprovou. O que é que Jaime fez? Dissolveu. Então, Jaime, ele sempre recorria à dissolução do parlamento quando o parlamento discordava das decisões dele. Sem parlamento não tem quem discordasse, até porque o Estado é absolutista. E ele não precisa necessariamente levar em consideração o que o parlamento está falando. Se ele quer fazer alguma coisa, ele pode, afinal de contas, ele é absoluto. É dentro do governo de Jaime I que a gente vai ter essa figurinha do lado, que é o V de Vingança, que nada mais é do que Guy Fawkes, que foi um soldado católico que, obviamente, sofria perseguição religiosa, já que o Estado é anglicano, e ele vai se reunir, ficou conhecido como Conspiração da Pólvora ou a Conspiração dos Jesuítas, que tinha o objetivo de matar o rei e parlamentares protestantes. O que acontece? O plano era perfeito, colocar um bando de barril de pólvora debaixo do parlamento e explodir o parlamento. Genial. Deu certo? Não deu. Por quê? O parlamento inglês, naquele momento, existiam pessoas católicas que formavam o parlamento. E no dia do atentado, eles tinham que estar no parlamento. O que acontece? Como o movimento é um movimento católico e os católicos do movimento não queriam que os parlamentares católicos morressem, eles tentam alertar e prevenir esses parlamentares para não ir ao parlamento num determinado dia. Esse tipo de aviso vai ser codificado, vai chegar na mão das tropas reais, que vai conseguir encontrar no subsolo do parlamento Guy Fawkes, que é esse carinha, o V de Vingança, que todo mundo conhece a feição dele na máscara de V, que está lá com os barris todos de pólvora, esperando o momento certo para explodir o parlamento. Ele vai sofrer a pior das decisões jurídicas da época, que é o suplício. Ele vai ser torturado. Na tortura, ele vai falar às outras pessoas que participam da conspiração que vão sofrer a mesma coisa que ele. Depois, ele vai ser humilhado em praça pública. Até hoje, muitos patriotas ingleses fazem isso, fazem um boneco dele, queimam, né, ou batem, né, como se fosse rememoração do dia pelo viés patriota. E, por último, ele vai ser enforcado e depois esquartejado. Isso tudo é o suplício. A figura do Guy Fawkes, ele pode ser representado por dois viés. O viés patriota, então no dia 5 de novembro, fazem um boneco dele, esfolam, bate, tal, etc. Só que do outro lado, ele representa essa ala da sociedade que luta pelo que acredita, luta pelos ideais que acredita. E o que o Guy Fawkes queria era a liberdade católica, só que para isso ele achava que tinha que matar o rei protestante e os parlamentares protestantes, bem cristão da parte dele. Por isso que ele vai ser usado, o rosto dele vai virar uma máscara e vai ser usado em organizações, principalmente organizações de esquerda e anarquistas, que lutam pelo que acreditam. Então, é por isso que é um personagem histórico controverso, que ganhou o cinema, né, com o filme V de Vingança, e também ganhou os quadrinhos com a adaptação dessa história por melhor quadrinista que há no mundo, o Alan Moore. Beleza? Então, esse aqui é um antecedente para vocês entenderem a treta entre tirar o parlamento e botar o parlamento. Você tira o parlamento quando o parlamento é contrário às decisões do rei, o rei quer fazer e o parlamento não deixa. Então, dissolve o parlamento. Mas aí o rei precisa do parlamento de alguma maneira para legitimar o ato dele. Volta o parlamento de novo. Esse movimento tira e bota,
do parlamento é datado desde o final da Idade Média. A gente vai ter um conflito cíclico entre reis absolutos, que não querem ouvir seu parlamento, e o parlamento que deseja que o rei siga a Magna Carta, ou seja, a mãe da Constituição. Por serem absolutos, eles fazem o que querem, e esse tipo de organização política vai ruir a partir do momento que vai surgir um movimento chamado Movimento Iluminista, que vai cogitar outra forma de governo. Não mais absolutismo, não mais antigo regime, mas uma monarquia parlamentar ou uma república liberal. Então, quando esses ideais eles se afloram e se aprofundam muito na elite inglesa, que deseja a limitação da ação do Estado, eles veem o iluminismo como uma saída para esse ciclo vicioso entre bota e tira parlamento por parte do rei. Ficou claro? Então, esse é o primeiro vídeo suave para vocês entenderem as tretas que antecedem ao processo das revoluções inglesas. Posteriormente, a gente vê as outras fases. Bacana? Bons estudos aí. Até o próximo vídeo.